Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O que tem em comum um bom livro, um bom filme e uma boa história? A resposta é simples e remete a algo que fazemos desde os primórdios: storytelling, ou seja, a arte de contar histórias. E o que isso tem a ver com direito? Tudo. Saber usar storytelling em uma petição, em uma sustentação oral, ao despachar com juízes ou até mesmo ao vender serviços para o seu cliente pode fazer a diferença nos seus resultados. Com técnicas de storytelling, é possível construir enredos envolventes e estabelecer conexões reais e emocionais com o outro. É possível transmitir uma mensagem ou ponto de vista de maneira mais efetiva. É possível criar empatia. Para nos contar como podemos aplicar o storytelling no direito, usando inclusive ferramentas de análise de dados e visual law, eu converso com Deoclides Neto. Ele é cofundador e CEO da Juit, startup especializada em pesquisa jurídica, atuou como head de análise de dados em escritório de direito digital e também passou pelo mercado financeiro. Além disso, é palestrante e professor. Vamos nessa? Deoclides, seja bem-vindo mais uma vez ao Direito 4.0. A gente conversou, né, desde o primeiro episódio que você participou, né, falando em off, a gente conversando sobre essas questões novas que estavam surgindo no direito e tudo mais. E aí você mencionou que estava estudando storytelling e esse é um tema que me fascina muito e que, por incrível que pareça, apesar da gente, né, grande parte dos advogados mexer com isso quase que o dia inteiro, né, com storytelling, contar histórias, narrativas, é muito pouco explorado no direito, né? Nem na faculdade a gente teve... fica até chato, né? Porque tudo que a gente fala, na faculdade não ensina isso, na faculdade não ensina aquilo, mas é verdade. Se a gente ultrapassar essas questões, que já é lugar comum você falar que ninguém ensina gestão na faculdade, a gente não tem acesso a tecnologias, não tem acesso a um monte de conhecimentos, mas nem o storytelling, como fazer, como contar uma boa história, a gente tem isso na faculdade, né? E deveria ter, porque a gente mexe muito com isso, como eu estava dizendo. E tá no nosso DNA, né? A gente conta história desde lá. O exemplo clássico é do Homem das Cavernas, contando história, desenhando nas paredes e tudo mais. O conhecimento era passado através de história, né? De alegorias, parábolas, metáforas. Era assim que a gente internalizava e passava de geração para geração o conteúdo, o conhecimento, a cultura, né? Mas... então vamos entrar já no tema. O que é, afinal de contas, storytelling? Fala, Gustavão. Cara, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Esse é um tema muito, muito legal, né? E acho que, como tudo no direito, a gente começa pelos conceitos e pelas definições, né? Eu não sei se academicamente existe um conceito muito bem estabelecido sobre o que é o storytelling, mas eu acho que a gente, muito a grosso modo aí, a gente pode colocar essa atividade de compartilhamento de histórias, que é uma atividade cultural, um hábito social, alguma coisa relacionada com isso, né? Por isso que acompanha a gente há tanto tempo, né? E eu acho que a ideia da construção das narrativas é de você entreter, de você passar valores culturais, de você... eu dei uma olhada até na Wikipedia, né? Tipo, que falava de você destilar valores culturais, valores morais, etc. Né? Então, tem muito isso, né? Até por exemplo, dos ditados em que você, cara, ditado cultural, em que você acaba recebendo conceitos e valores, é uma forma de contar uma pequena história, né? Então, acho que é uma matéria muito bacana, que nem você falou, né? Nesse lugar comum de a gente não teve isso na faculdade. A gente não teve com esse nome, né? A gente não teve com esse nome especificamente. Eu lembro da época que eu fiz faculdade, que teve, cara, tinha um cara na minha sala, super estudioso e tal, não sei o que lá. O cara queria ser promotor do júri e até aula de teatro o cara foi fazer. Legal demais. No meio do caminho. E aparentemente isso é uma coisa relativamente comum entre quem quer trabalhar com júri, né? A galera eventualmente fazer um curso de teatro, alguma coisa assim.
Mas eu acho isso muito rico, cara, porque no final das contas você vai estudar a estrutura didática de uma narrativa, né? Então a gente, desde o começo da nossa vida no direito, a gente é ensinado a isso, a contar história. Mas a gente não estuda isso, por exemplo, do mesmo jeito que a gente estuda o Instituto Direito Processual. Uhum. Né? Então, acho que por isso meio que fica na nossa cabeça essa lacuna do tipo, cara, não tive essa matéria na faculdade com esse nome, sabe? Tipo, sei lá, talvez uma faculdade de cinema, alguma coisa assim. Você vai ter aula de storytelling, Aham. vai ter prova de storytelling, vai saber os conceitos, tipo, da narrativa, os personagens, o ponto de vista, lá, tipo, todas aquelas coisas que pende para um lado um pouco mais técnico, né? A gente não tem isso de fato no direito. A gente tem dos fatos do direito e do pedido, e daí você coloca as partes, e daí você aprende a fazer a narrativa de acordo com a parte que você está defendendo ali, né? Então, acho que a galera do contencioso tem isso um pouco mais enraizado desde sempre, assim, né? Mas, de fato, é uma matéria que, assim, vem ganhando muito popularidade, mas, não obstante, o advogado já faz isso desde o primeiro dia de faculdade, assim, né? Desde que quando ele senta ali na fileira da academia e ele começa a estudar direito, ele aprende a contar história para defender os seus clientes, né? Então, mas aí você tocou num ponto que é onde eu queria chegar. A gente aprende a contar, né, a história, que eu não sei nem, vamos lá, a tradução acho que de storytelling seria contar histórias, né? Todo mundo, literal assim, todo mundo aprende a contar história por necessidade. Mas o fato de você saber, igual a gente tem uma estrutura, né, dos fatos, do direito, do pedido, igual você falou. A gente tem uma estrutura pré-definida, então a gente aprende a contar dentro dessa estrutura e até, né, dentro de uns requisitos legais. Mas será que nós, advogados, sabemos contar uma boa história? Que é aí é que a coisa começa, a chave começa a virar. Porque todo mundo tem aquela pessoa, conhece aquela pessoa que é um puta contador de história. O cara sabe contar história bem, quando a pessoa tá contando história, fica todo mundo parado, esperando e tal. Será que a gente tem essa habilidade mesmo? Ou a gente só tá contando uma história ali sem mais intuitivamente, sem se importar muito em passar o que a gente quer passar efetivamente no momento em que a gente quer passar, com a curiosidade, né? Aí você pegou até um pouco aí das questões do cinema, do teatro, com aquelas coisas que a gente pode até destrinchar ao longo desse episódio, mas de deixar um suspense, né, jornada do herói, essas coisas que a gente pode explorar. Mas será que a gente sabe contar? Você acha que a gente sabe contar história de uma boa forma? Acho que não, acho que não. A gente vai no feeling, né? A gente vai no feeling, a gente vai muito na improvisação, né? E eu acho que quando a gente não sabe a estrutura de uma história, a gente perde alguns. A gente pode deixar passar, por exemplo, alguns efeitos, alguns elementos que sejam decisórios, por exemplo, para ter uma boa narrativa, né? Então, a própria jornada do herói, que nem você contou, né, que nem você mencionou aí. Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente conhece a Jornada do Herói, mas depois Explica vocês pra gente melhor. tem a Jornada do Herói, ele é uma estrutura narrativa em que basicamente você tem algumas etapas bastante definidas ali, né? Em que você tem primeiro a apresentação do herói, né? O mundo que ele vive, etc. Então, são mais ou menos, se eu não me engano, são 12 etapas, que eu lembro que a gente tem a analogia do relógio, né? Então tem primeiro o mundo comum, né? Depois mostra ele a ambientação que o herói tá e etc. Depois tem o chamado da aventura, aí ele recusa esse chamado, depois ele tem um encontro com o mentor, aí ele tem, por exemplo, quando ele tem o chamado da aventura, eu lembro que eu vi esses dias um filme acho que era da Disney, a Disney, cara, usa e abusa de Jornada do Herói absurdamente, assim. E aí era um filme de um menino, era um filme mexicano, assim, era uma animação de uma história mexicana, do menino que é chamado para ir para o mundo dos mortos, se eu não me engano, né? Então tem o chamado da aventura, daí tem essa recusa desse chamado, não vou. Aí depois tem o encontro com o mentor, né? Que acho que aparece um espírito lá eu não lembro de quem exatamente, de quem que é. Cara, e pior, eu acho que eu vi esse filme também, tô tentando lembrar e não tô conseguindo. Aí depois tem essa travessia do mundo, né? Ele vai pro
pro mundo desconhecido, pro mundo desconhecido, né? Aí ele tem as provas, os aliados, os inimigos, aproximação, enfim, é uma estrutura em 12 passos ali. A vida é uma festa. Acho que é isso, não é não? Eu acho que é. Mas o que é engraçado é que assim, as grandes histórias do cinema e etc e tal, e que são sucesso assim, de bilheteria e o caramba, elas são muito baseadas na jornada do herói. Então, se você pegar Star Wars, é a jornada do herói. Se você pegar Harry Potter, é a jornada do herói. Né? Então, na jornada do herói do Harry Potter, então tem você tem ali encontro com o mentor, por exemplo, você tem a travessia do primeiro limiar, né, quando ele vai para o mundo, né, então o mundo novo é quando ele vai, atravessa a plataforma 3/4 lá e tal, e daí enfim, ele tem o mentor dele que é o Dumbledore e o caramba, e aí você tem isso, por exemplo, no Star Wars, etc. Então tem muita história que é baseada nisso. Quando a gente não conhece a estrutura por exemplo, de uma narrativa construída como a do herói, a gente pode deixar passar alguns elementos importantes que podem servir para o convencimento do nosso público, da nossa audiência. Né? Então, uma analogia bem simples aqui de fazer, por exemplo, eu lembro que um tempão atrás eu queria aprender a tocar violão, né? Tipo, sei lá, tinha uns 12 anos. E daí eu peguei e comprei a revista de violão, né? E aí eu falei, vou tocar tal música. E aí eu fiquei lá tentando, tal, fazendo os acordes, até que a música saiu. Beleza, e aí eu aprendi a tocar violão meio que de feeling. Aí depois eu fui fazer aula de violão. Aí eu comecei a estudar escala pentatônica, métodos dóricos, métodos jônicos, que são coisas que eu não fazia ideia de que existiam, mas eu sabia tocar uma música. Então, acho que a analogia é meio que essa. Assim, o advogado sabe contar uma história, sabe? Mas será que ele consegue colocar ali naquela história uma etapa de uma narrativa que seja imprescindível para, do ponto de vista psicológico, você engajar a audiência e depois fazer com que o seu poder de convencimento aumente, né? Talvez não. Então, de fato, a gente aprende a contar a história no feeling, mas não é comum com que a gente tenha esse estudo de forma estruturada, pelo menos na faculdade. Né? E se a gente considerar que a atividade contenciosa é puramente a vida do Forrest Gump, né? Contar história. O advogado contencioso, ele conta muita história, né? Mas, assim, você conta no feeling, você vai aprendendo na tentativa e erro, você não tem um conhecimento estruturado de quais os elementos narrativos precisam ser colocados, quando precisam ser colocados, como precisam ser colocados. Então, você vai aprendendo com, eventualmente, sei lá, outro advogado corrigindo sua petição, porque ele já conhece um pouco mais a estrutura da história também no feeling, né? Então, acho que não, cara. Acho que a gente não tem esse conhecimento de forma super estruturada, assim, sabe? Acho que é uma coisa de feeling mesmo. E é interessante porque não sei, pelo menos há alguns anos atrás, pelo menos para mim, a percepção que eu tinha, né, como leigo total desse mundo, antes de começar a estudar um pouco sobre o assunto e procurar entender, quando você pega um filme, você mencionou um filme da Disney também, e coincidentemente, esse fim de semana eu assisti um da Disney que chama Luca. E aí já estudei um pouco sobre storytelling e tal. Aí entra o dilema. As pessoas acham que o cara pegou numa sentada ali, passou um fim de semana, escreveu um roteiro, né? Veio aquele roteiro da inspiração, né? Que ainda tem. Isso ainda é outro ponto ainda. As pessoas acham que a inspiração é uma coisa, né? Meio até, vamos dizer assim, meio espiritual, né? É uma coisa que vem assim, ninguém tem controle sobre isso. E veio aquele roteiro, o cara escreveu as falas, passou para alguém desenhar e pronto, a história tá aí. Mas na verdade o que tem ali de trabalho, né, de consciente, de estrutura consciente, e agora eu tô vivendo, o dilema para mim é o seguinte, quando eu vou assistir um filme igual esse Luca, que é uma animação da Disney também, que você disse, né, muito bem, que usa muito dessas técnicas de storytelling,
você começa a assistir um filme e começa a entender aonde que está se encaixando cada momento daquele filme, e aí você já começa assim, bom, então agora ele encontrou um mentor, nesse caso aí lá do Luca, era um amigo dele lá, italiano e tal, ele encontra um mentor, aí você já começa a falar, bom, então agora vamos começar as dificuldades, você já começa a prever, porque você começa a entender aonde em que fase do storytelling que tá aquele filme. Então é um pouco ao mesmo tempo que perde um pouco da magia, mas você também se desperta e vê, pra ter uma história boa, tem muita técnica por trás, não é uma coisa do acaso, não. É ali, foi tudo muito bem demarcado, são meses e meses de trabalho para tentar encaixar, para tentar refinar cada uma dessas fases aí, por exemplo, se você for usar como técnica a jornada do herói, né? Uhum. Ah, exatamente, cara. Você é engraçado que você meio que ganha uma visão de raio-x, né? Você fala, cacete, velho, agora eu sei o que vai acontecer, olha que saco, né? Você é um pouco menos seduzido pelo roteiro Você aqui, fala assim, putz, o mas filme tá quase acabando já. é, exatamente. E é engraçado que se você pega, por exemplo, a estrutura, hoje em dia a gente não faz mais isso de alugar DVD e tal, Blu-ray, acho que nem existe mais esse negócio a não ser para colecionador, né? Mas eu lembro que antigamente, assim, se você pegava e ia passando por capítulos, né? Os capítulos eles têm muito a ver, né? Principalmente nesses filmes aí, eles têm muito a ver com a etapa da jornada do herói que ele se encontra, né? Então, é engraçado você começar a notar isso, que você começa meio que perde um pouco da magia, mas não muito, assim, né? Você ainda fica seduzido pelo tema e tal. Mas é uma coisa curiosa, cara, uma coisa curiosa. Tipo, você começa a analisar as coisas de forma mais fria, assim, né? No final das contas. Eu tô até com uma imagem aqui que fala sobre a jornada do herói, fala do Harry Potter, do Star Wars, do Matrix, do Senhor dos Anéis e do Nemo, né? Então mostra quem que é o herói, quem que é o mentor, quem que é o inimigo, quem que é o guardião, tipo, meu, absolutamente tudo, assim. Então, tipo, no caso do Harry Potter, você tem o Dumbledore, né? Aí você tem o inimigo como sendo Voldemort, e você tem, por exemplo, o parceiro dele ali, que é o Ron. Né? No Star Wars você tem o Luke Skywalker, que o primeiro mestre dele é o Obi-Wan, depois vira lá o Yoda, o inimigo é o Darth Vader, e aí você tem como parceiros o C3PO e R2D2. Né? E por aí vai, cara. E tipo. E assim, essas estruturas se repetem, né? E quando repete, você fala, putz, cara, é, vai de novo para esse lado, sabe? E se você não sabe disso, você, cara, acha animal a história por si só. Porque tem isso, né? Não adianta só você completar os passos, você tem que saber contar a história de uma, né, de uma boa forma. E onde tem muito isso também, filme de comédia romântica é assim, né? É marcadíssimo, né? Primeiro vai a ambientação, as dificuldades, aí encontra a pessoa dos sonhos, aí depois tem mais a dificuldade grande que você fica na dúvida, e aí agora vai resolver, não vai resolver, para no final todos, né, felizes para sempre, né? Friends, quem gosta de assistir série e tudo mais, Friends também é mestre em usar isso. Tem, Super, cara, né? super. Eu lembro do começo dos anos 2000 ali, cara, esse negócio que tinha muita comédia romântica, lembra? E, cara, tipo filme com a Dan Sandler, assim, né? Cara, todos os roteiros, tipo, porra, os caras viram hitmaker porque descobre a fórmula e aí segue a fórmula e você pode meio que colocar quase que qualquer coisa, porque o público é gancho psicológico isso, né? A gente acaba ficando seduzido pela história, mas é a estrutura narrativa que nos convence. Então, não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontece direto, cara. Eu ligo alguma coisa na televisão, né? Cada 10 segundos, assim, tipo, sei lá, eu liguei. Tem canal, por exemplo, que fica passando uma série só, tipo, toda a vida, assim, né? Tipo, putz, tá maratona Law and Order, assim, aí, tipo, fica passando uma semana de Law and Order. Cara, você sabe o que vai acontecer, você sabe qual que é a estrutura da história. Você assistiu 10 segundos, cara, pô, o episódio pode estar no meio. Você vai querer assistir até o final, assim. Exatamente. Exatamente. E às vezes,
a minha esposa chega e fala: o que você está assistindo? Eu falo: não sei, eu comecei a ver. Estou vendo, né? Mas é justamente isso, a gente se apaixona pela estrutura narrativa, né? E isso não é um fenômeno novo, né? Isso já é uma coisa bem antiga. Sim, no direito é bastante assim, porque eu estava até dando uma pesquisada esses dias nessas rotinas de estudos e tal, de, putz, quando foi a primeira referência a storytelling eu coloquei no Google, né, legal storytelling, comecei a pesquisar um monte de coisa e tal. Meu, eu encontrei um paper de 1900, eu tô com ele aberto aqui, 1989, que fala sobre empatia, legal storytelling e rule of law, né? E fala tipo sobre lei também e tal. Então você fala, cara, em Não, de quando? Você falou 1989? 1989, né? Então você fala assim, cara, os caras em 1989 eles estavam falando sobre legal storytelling e empatia, né? E a gente acha que a gente está abafando aqui com uma coisa que fala, tipo, meu, nossa senhora, descobri agora, isso daqui é super novo, tal. Não, não é novo, não, né? Na verdade, quando a gente começa a fazer pesquisa na web e tal, a gente descobre que muitos dos nossos anseios e dores, eles já existem há muito tempo, né? Mas como tem esse lance cíclico, né, de algumas áreas em que as coisas meio que se repetem de tempos em tempos, isso acaba voltando com mais força, que eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas, né, para entender isso, para trabalhar isso, para dissecar e para, enfim, conseguir montar uma estrutura narrativa um pouco mais interessante. Então, eu tenho visto até, é, eu vi outro dia, tipo, o quanto que o pessoal no júri está começando a usar, por exemplo, de simulação 3D, né, para ambientalizar para os jurados o que aconteceu de fato entre o réu e a vítima. Né? Então, isso, putz, é uma forma super envolvente de contar a história, porque o storytelling ele tem alguns componentes, né? Um dos efeitos, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente, é um negócio que a gente chama de neural coupling, né, que é uma paridade neural ali, que é quando você tem um outro de espelhamento. Então, quando você, vendo uma história, ouvindo uma história, se coloca no lugar do personagem, né? E esse efeito de espelhamento faz com que você chegue a experimentar atividade cerebral semelhante a quem está dentro da história, né? Então, eu não sei se você já passou por isso, mas você ouve ou vê uma história, está vendo um filme e você se imagina naquele filme, você se imagina o personagem. Isso é super comum, isso é um efeito que faz com que o storytelling ele seja alguma coisa tão envolvente. Isso é Né? muito poderoso, principalmente pra gente, né? Porque se você pensar aí numa, sei lá, numa petição, se você tiver. Tudo que você quer é saber contar a história de uma forma com que, por exemplo, o juiz experimente os sentimentos que o seu cliente tá sentindo, né? Porque aí você ganha uma pessoa pro seu lado, né? Exato, exatamente. Como que a gente consegue fazer isso? Olha, assim, o storytelling ele tem alguns elementos, né? Então a gente tem aí a narrativa, né? Que é o que a gente chama de plot. A gente tem os personagens, né? E a gente tem o ponto de vista também, né? Então, quando a gente começa a combinar isso, né? E quando a gente fala de data storytelling, visual storytelling, né? Para você, porque a petição ainda ela é um documento que está saindo um pouco desse lugar, mas ela ainda é um negócio estático. Ela é um documento estático, né? Mas quando você utiliza, por exemplo, dados e gráficos, etc., você consegue criar mais contexto. Né? É óbvio que você tem a narrativa textual ali, mas você pode utilizar alguns elementos gráficos justamente para conseguir chegar nesses efeitos, né? Para transmitir melhor um ponto de vista. Putz, qual que vai ser a pessoa que eu vou utilizar? A primeira do singular, terceira, vou utilizar ele, né? Tipo, porque isso tudo pode fazer com que a gente tenha um efeito ou outro que a gente quer atingir. Então, quando a gente fala dos componentes do storytelling tipo, de hoje em dia, né, a gente pode falar de dado, de gráfico, de audiência e de narrativa. Né?
Então, falando dos personagens também, óbvio, quando a gente combina tudo isso, eu acho que a ideia principal é fazer com que a nossa audiência enxergue o mundo pela nossa ótica, ou pela ótica da qual a gente quer transmitir, né? E isso tem vários efeitos no nosso cérebro, vários. Então tem alguns estudos até. Eu tenho que depois pegar o link, que eu acho que eu tenho uns papers aqui perdidos em algum lugar. Eu saio lendo paper de tudo, assim, de coisa que, meu, eu não entendo, meu, bulhufas, e daí eu pego um paper porque é alguma coisa mais técnica para não ficar naquilo de, eu li na internet, sabe? Aham. Então eu vejo, tipo assim, como os efeitos do storytelling tem isso do neural coupling, né? Em que que a história ativa uns pedaços do nosso cérebro, da audiência, em que a história se transforma na ideia dessas próprias pessoas que estão ouvindo, né? Então, ela meio que a pessoa se coloca como o protagonista da história, falando, putz, eu poderia viver isso, poderia ser eu, poderia acontecer comigo, né? E isso tem esse efeito de espelhamento em que ele cria quase que meio que como uma conexão com a outra parte ali dentro da cabeça, dentro da cabeça dele. Né? A audiência se comunica com o protagonista. E tem até, eventualmente, cara, liberação de dopamina no nosso cérebro, né? Quando você experimenta, por exemplo, um evento que ele é emocionalmente ou emotivamente carregado, né? Imagina que você está contando uma história, né? Tipo, sei lá, uma ação de alimentos em que você tem, por exemplo, um marido que traiu uma esposa, e aí, dependendo de como você conta essa história, o nível de dopamina de quem recebe essa informação pode ser semelhante, é óbvio que não na mesma intensidade, né? Mas pode ser semelhante a quem de fato experimentou a situação, né? E não, é uma coisa muito É louca isso, louco né? e é poderosíssimo, né? É poderosíssimo, cara. E assim, você percebe que, cara, quais foram qual foi o maior slogan que a Disney Plus usou quando ela entrou no Brasil? As melhores histórias estão aqui, né? Então, putz, os caras têm N filmes, animações, etc e tal, mas o que são os filmes, as animações e etc? São histórias, né? Porque isso tem um efeito muito poderoso na gente. E o que é curioso é que assim são efeitos que a gente não controla, né? A gente não tem poder de controlar isso, a não ser que a gente corte, mude de canal e demute, pare de ler. A gente não tem esse tipo de controle. É por isso até também que livro da categoria de romance, ele acaba sendo tão envolvente. Você pega um livro de negócio, por exemplo, você lê o livro de negócio tão rápido quanto seria um livro de romance? É muito difícil. Que é um livro mais técnico, se não tiver uma estrutura narrativa de história, fica um pouquinho mais complicado. Né? Tem um livro que eu acho muito legal sobre macroeconomia, que é de um autor que chama Alexandre Versinassi, né? E ele chama Crash, fala um pouco sobre conceitos de macroeconomia. E assim, em tese é um livro técnico. Né? Ele te conta um pouco sobre economia, sobre conceitos de macroeconomia, o que é juros, etc. Só que a leitura parece que você está sentado com um cara conversando na mesa de um bar. Então, assim, você não consegue parar de ler o livro enquanto você não acaba. Né? E como que você consegue transformar o livro técnico numa coisa narrada? Quando você usa a estrutura de uma história, cara, fica muito mais envolvente, assim. Por quê? Justamente por causa desses efeitos que tem dentro da nossa cabeça ouvir histórias, ler histórias e ficar sujeito a elas, né? Legal. E como que a gente faz isso na prática, assim? Como que a gente consegue colocar? Porque pode ficar um pouco deslocado, porque alguns exemplos as pessoas podem se identificar mais, né? Bom, sei lá, igual você disse, alimentos, um caso penal, aí né, eu acho que
no gráfico aí, na barra de nível de histórias, é um dos mais, né, claros, assim, pra gente conseguir adequar e fazer um bom storytelling. Mas você tem outras coisas que são muito, vamos dizer assim, muito enfadonhas, muito Bom, algumas histórias, por exemplo, você vai defender um caso tributário, é muito chato, concorda? Assim, não tem nada que eu possa, o herói é o meu cliente, entendeu? Como que a gente consegue, mas ao mesmo tempo, também não quero dizer com isso que é uma coisa que vai ser sempre chata, como você mesmo deu exemplo também de um livro de macroeconomia que, apesar de não ter nada, né, demais assim de nossa, que super envolvente, o cara consegue escrever de uma forma que te prenda, né? Não é um tema, não é uma historinha da Disney, mas o cara consegue te prender e você devorar um livro de macroeconomia e passar por ele de uma maneira super suave. Como que eu faço isso com uma história dessas, por exemplo, no direito tributário? Ó, eu acho que para a gente conseguir atingir esses objetivos, a gente precisa justamente conhecer a parte didática e estrutural de storytelling, né? E nesse sentido, tem um componente muito importante, né, que é a estrutura narrativa, né? Então, existem, cara, várias estruturas narrativas que você pode utilizar de acordo com a sua audiência e de acordo com o que você quer contar. Então, tem a estrutura dos 3 atos, tem a estrutura linear, tem estrutura não linear, tem narração interativa, né? Tem várias formas de você conseguir narrar de uma forma mais atraente, porque é isso, dá para aplicar a jornada do herói para tudo? Não dá. É até perigoso, eu acho, não sei se você vai concordar comigo, tentar romantizar demais uma história que não tem nada para ser romantizado. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu dei do direito tributário. Porque aí começa a soar falso. Você romantizar uma coisa que não tem o menor, né? Não tem o menor aspecto dessa forma, fica uma coisa forçada, fica uma coisa falsa, e aí o público pega na hora, né? Exato, e aí você pode ganhar a antipatia, né? Então, cara, a gente falou ali desse paper aí de 89, que fala sobre empatia e legal storytelling, né? Só que tem a antipatia também, né? Então, se você forçar demais a barra, fica meio escandaloso, né? Eu acho que algumas estruturas hoje em dia que a gente tem, como o Visual Law, em que você utiliza muitos componentes visuais justamente para melhorar a absorção dos fatos, né, e a defesa do seu ponto de vista, eu acho que isso por si só pode ser muito eficiente para mostrar a história de uma forma menos enfadonha, mais objetiva e às vezes sem romantizar mesmo, né? Porque às vezes a gente, que nem a gente estava falando aqui, né? Tem um caso que no dos fatos vai ser um chororô ali. Você pode ter um caso que tem uma história mais sensível, mas tem outras tantas, quando, por exemplo, um negócio tributário que não tem que romantizar, né? Então eu acho que o advogado ele precisa muito saber, por isso que é importante estudar a estrutura do storytelling, né? A estrutura narrativa e etc. Ele precisa saber muito qual arma que ele vai utilizar de acordo com o inimigo que está na frente Boa. dele, né? Então, assim, putz, será que eu preciso estudar? Eu preciso utilizar uma estrutura narrativa aqui dos 3 atos? Eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer aquilo? Porque com base nisso, ele pode ter um ganho de eficiência muito grande e efetivamente até economizar tempo, né? Ser um pouco mais eventualmente produtivo aí, tendo um êxito maior utilizando a estrutura correta na defesa da sua fundamentação. Às vezes, o cara contar uma história de uma forma, dependendo, né, do público e dependendo do assunto, ele contar uma história de forma objetiva, utilizando alguns recursos visuais, como você disse aí, o Visual Law, ele tá contando uma boa história. Ele não precisa fazer, né, história em quadrinho na petição, colocar caixa alta, negrito, borda, sombreado, nada disso. Às vezes uma história
pelo tema e pelo público, mais objetiva, mais simples e com a ajuda, principalmente quando é um tema mais complexo, um tema mais chato, um tema mais denso, como o caso aí do direito tributário, determinados temas do direito tributário. Ele cumpre esse papel, ele conta uma boa história sendo objetivo e utilizando alguns recursos visuais para quebrar um pouco o ritmo da leitura, né? Sim, sim, total. E a gente acha, por padrão, que usar recursos visuais é ter uma coisa muito colorida, é ter uma coisa muito chamativa, e não é necessariamente, né? Quando você pega, por exemplo, para estudar, galera, uma das coisas que eu gostava muito é, de fazer quando eu trabalhava em agência de publicidade, né, era acompanhar o trabalho do designer. Né? Eu trabalhava com um cara que ele era um designer muito bom, muito bom. E olha que curioso, o cara era neto do Tourinho Filho, do treinador de penal, né? Então, ele que fez todas as capas dos livros do vô dele e tal. Uma vez estavam jogando alguma ação no STF que a gente estava acompanhando na agência e citaram o Tourinho Filho, né? Ele falou: os caras do STF estão falando do meu vô? Eu falei: cara, seu vô é tipo, meu, muito foda no direito, né? E aí, uma das coisas que ele perdia muito tempo, perdia não, né? Ele gastava muito tempo fazendo, era a diagramação das artes, né? Então, o que que é a diagramação? Pensa, por exemplo, que você tem um texto batido ali, né? Então pensa numa petição, cara, com o livro com o texto do começo ao fim, assim, né? A gente aqui, por exemplo, ocidental, o nosso sentido de leitura é da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E aí, quando você muda, por exemplo, o peso da fonte, o peso é o quanto de negrito que você coloca, né? Se a gente utiliza uma fonte do tipo Arial ou Times, a gente dá o Ctrl B ali, dá um negrito e desliga o negrito. Mas quando você vai, por exemplo, quando você usa um software de edição de imagem ou alguma fonte que você possa configurar um peso um pouco mais detalhado do que só negrito ligado ou desligado, você tem o que a gente chama de peso 100, 300, 500, 700, que é o super fino, é o médio, o regular, o bold, o super bold e o black, né? Que é a letra super, super, entre aspas, gorda, assim. E o tamanho da fonte também importa muito. Então, às vezes, se você quiser chamar a atenção, por exemplo, da sua audiência para ler alguma coisa, você não precisa de imagem, às vezes. É só você ajustar tamanho de fonte e peso, de negrito ou não, que você já vai conseguir fazer a audiência ler alguma coisa na ordem que você quer. Isso é um elemento visual? Isso é visual law? Visual law não é só gráfico, né? Não é só tipo meu paleta de cores com 20 cores aqui, ícone e tal, não sei o que ela pode ser também, mas não necessariamente é só isso. Eu gosto muito, cara, tem uns perfis que eu sigo no Instagram de tipografia, né? Eu sou, cara, fascinado por tipografia, acho muito legal. E você vê o poder que algumas fontes têm, né, cara, de melhorar muito a leitura e a absorção de informação. Então, por exemplo, cara, a gente usa uma fonte aqui, até hoje aqui na Juity, é uma fonte que chama Muli, né? Ela não é serifada, e uma fonte que serifa é aquelas curvinhas no final, assim, sabe? A fonte não serifada ela é pior para a leitura do que a fonte com serifa. Então, a gente fala, cara, para a gente melhorar a leitura do usuário na nossa aplicação, a gente tem que botar uma fonte serifada, tipo uma Times, né, eventualmente, alguma outra coisa nesse sentido. E a fonte não serifada a gente deixa para avisos e para comunicação mais direta com uma fonte maior. Então, todos esses elementos visuais, eles precisam ser utilizados de forma a atrair atenção para o que você quer utilizar. Você pode usar um infográfico super complexo? Pode. Mas às vezes uma boa diagramação da sua petição resolve, assim, sabe? Ótimo, ótimo. E a gente está falando nisso sempre pensando, né, até agora no contencioso, no poder judiciário e tudo mais. Mas tem uma parte muito importante que é a relação com o cliente, né? Porque vender também é contar histórias.
como que isso entra aí? Como que a venda, cativar um cliente, experiência do cliente, vocês aí, né, na Jute, você já deu um exemplo aí disso, né, de que isso é parte da experiência do cliente. Então, como que entra aí a venda com o storytelling? Eu acho que tudo começa entendendo muito quem é o seu cliente, né? Então, aqui a gente tem cliente, por exemplo, autônomo, escritório jurídico, departamento jurídico, fundo de investimento, né? A linguagem com que eu utilizo cada uma muda muito. Muda muito. Então, se você me vê falando com um cliente autônomo e você me vê falando com um cliente fundo de investimento, você vai ver que o meu domínio de vocabulário muda completamente. Assim, as palavras que eu uso às vezes para dizer a mesma coisa são diferentes, né? E eu acho que conhecer a audiência é um primeiro passo, por isso que é tão importante estar próximo do cliente. Quando você tem um cliente que está ali no que a gente chama no topo do funil, né? Quando ele fica sabendo de você e ele entra no seu funil de vendas ali, por assim dizer, você vai passar por uma fase ali de nutrição desse cliente, de dar mais informação, de deixar ele saber mais sobre você, né? E nessa fase é importante você conhecê-lo e saber quais são os anseios dele para você adaptar a linguagem. Ah, é um cliente que ele é mais visual, é um cliente que ele prefere depreender informação por áudio, ele prefere ser acionado por um canal ou por outro, né? Tudo isso conta. Tipo, tem cliente que eu converso que fala assim, cara, não me manda WhatsApp, pelo amor de Deus, porque eu não respondo, né? Me liga. E tem cliente que fala, não me liga, me manda e-mail ou WhatsApp, né? Então, todas essas nuances de qual que é o canal preferido, o que a pessoa geralmente gosta, qual que é o nível de necessidade dela, qual que é o nível de urgência que ela tem para resolver a demanda. Eu acho que tudo isso faz com que o advogado ele tenha um feeling de como que eu vou falar com essa pessoa, como que eu vou vender o meu serviço para essa pessoa, né? Eu vou oferecer alguma coisa que ela não está precisando exatamente, tipo, você vai gastar o seu tempo e o dela, né? Então, talvez isso não seja interessante, mas escolher, tipo, observar é uma coisa muito, muito importante no processo de venda, né? Então, a gente geralmente acha que o vendedor ele fala muito, né? E muitas vezes os vendedores falam muito, mas um vendedor bom ele ouve muito, não só fala muito, né? Porque o cliente quando ele chega com uma necessidade, e é engraçado que eu acho que vários telespectadores aqui vão se encontrar nesse cenário, né? Muitas vezes o advogado ele é quase que um psicólogo do cliente também, né? Porque via de regra o cliente quando ele vai falar com o psicólogo ele está na iminência de ter um problema, ele teve um problema ou ele está tentando não ter um problema, né? E aí, como o advogado é o parceiro dele na resolução desse conflito, ele acaba compartilhando muitas coisas, né, que vão do a advogada sabendo ouvir isso muito bem, pode usar isso a favor de uma negociação, né, a favor de uma venda de um serviço. Então, eu presto serviços A, B e C. E aí, de acordo com o relato do potencial cliente, fala, bom, tem esse serviço, ele não está interessado no momento, vou oferecer só o que ele quer, porque quando as pessoas entendem que você monta uma proposta que tem a ver com a necessidade delas e você não está vendendo qualquer coisa igual para todo mundo, né? Eu acho que as pessoas ficam um pouco mais suscetíveis a falar, olha, isso aqui foi meio que montado para mim, né? A empatia das pessoas para com você aumenta um pouco, sabe? Eu acho que essas são coisas chaves, assim, são elementos chaves para você conseguir ter um bom relacionamento, assim, com o cliente numa fase pré-contratual, numa fase pós-contratual também, porque tem muita gente que acha que depois que o contrato está assinado, né, a relação tem que mudar e é nessa hora que você tem que cuidar mais ainda do cliente, né, conhecê-lo ainda melhor do que você já conhece, porque é uma construção de um relacionamento, né? Uhum, com certeza. E como que a gente faz isso? Pensando aqui,
no material escrito mesmo, né? Se vender, vamos pensar num site ou num folder, em alguma coisa assim. Como que a gente consegue construir, pegar todas essas informações meio que institucionais, né? De áreas de atuação, de o que é, como que eu consigo incorporar isso tudo, depois que eu já percebi, obviamente, né? Que eu já tenho a minha persona aí, que eu já sei quem é meu cliente, como que eu consigo envolvê-lo nesses materiais por escrito, para que ele entenda, para que eu conte uma boa história, fale do meu escritório, ou enfim, da minha empresa, da minha Holotech, seja lá o que for, para que ele se identifique, usar todo esse poder do storytelling, para que ele se identifique e tenha uma emoção ao ler aquilo ali, e não tenha simplesmente uma sensação de que ele está lendo uma coisa institucional só, um paper técnico qualquer, assim. Uhum. É legal essa pergunta, porque você falou da persona e etc, né? E eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes, eu acho que uma das formas mais objetivas e mais exitosas de fazer isso é você conversar com os seus principais clientes, né? Quando você conversa com os seus principais clientes sobre o serviço que você presta, sobre o produto que você vende, você meio que tem que se despir do que você acha do seu produto ou do seu serviço, porque você não é seu cliente, Uhum. né? E aí você tem que perguntar o que você acha do meu serviço? Por que te agradou? Né? O que fez você me contratar? E a gente está exatamente nessa fase aqui agora. Então a gente está reformulando o nosso site e tal. E a gente pegou os nossos top 20 clientes, né? E a gente está começando a conversar com eles direto, do tipo, o que fez você assinar a nossa plataforma? O que você mais gosta? E, meu, teve um insight que eu recebi que era uma coisa, era um uso que tinha da ferramenta que eu nunca tinha imaginado, né? Então a gente tem lá uma seção de favoritos que a gente fala para o advogado, para a advogada favoritar a jurisprudência que para ele for mais relevante. Então, por exemplo, uma súmula, né, um repetitivo, uma questão de ordem, uma súmula vinculante, você coloca no favorito porque, meu, são as top decisões. E aí um dos caras mais ativos que utiliza a nossa plataforma falou: eu jogo tudo no favoritos como uma pasta temporária. E daí eu separo tudo que eu preciso ver. Depois eu vou só nos favoritos e vou tirando ali o que eu não quero ver e depois eu organizo tudo em pasta para montar meu inventário. Eu falei, cara, esse uso é genial. E eu nunca tinha imaginado isso. Então, assim, quando você conversa com o seu cliente e percebe como ela percebe o seu serviço, como que utiliza, por que contratou, quais são as vantagens e quais foram os principais benefícios, você tem que pegar esses argumentos, você tem que encontrar o que tem de comum em todos esses argumentos. Então, pega aí seus 10, 15, 20, 50 clientes mais ativos, né? Que tem, por exemplo, que mais admiram, que mais elogiam o seu serviço, né? Pega essas pessoas, fala com elas, você tem que conhecer elas mais do que elas mesmas em relação ao seu serviço, do tipo, o que ela acha de você, por que ela acha. Aí você vai procurar nessas respostas quais são os elementos que são comuns na maior parte delas ou em todas elas. E aí você, no seu site, você vai trabalhar exatamente essa fundamentação, né? Porque aí você vai encontrar você vai encontrar aí, não os early adopters aí early adopters iria muito para um sentido de tecnologia, mas você vai conseguir conversar com o seu público-alvo ideal de forma muito mais clara e direta, né? Quem for seu potencial cliente vai entender de forma muito clara a mensagem que você está tentando passar, o benefício que você vende, por que você é o melhor no que você faz. E eu acho que isso se constrói de forma muito sólida, conversando com a sua base de cliente já. Se você ainda não tem uma base de cliente, talvez seja interessante fazer um estudo de persona para entender a persona ideal que vai comprar de você e a partir desse momento começar a estudar essa persona mais a fundo, falando com essas pessoas, mesmo que ainda não sejam suas clientes, né? Eu acho que isso ajuda muito na hora de construir essa estrutura narrativa, porque daí você vai quebrando objeção, você sabe que esse tipo de público, por exemplo, tem uma questão, por exemplo,
tem muito escritório que vem com a gente e fala, eu estou analisando também outras ferramentas. Uma é só de trabalhista, outra é só de tributário, outra é só disso, outra é só daquilo. E a gente atendendo escritório full service, a gente percebeu uma coisa já. O pessoal não quer ter 3, 4, 5, 6 ferramentas para contratar, uma para cada equipe. Se tiver uma ferramenta que eles possam contratar e que atenda a todas as áreas do direito, que tenha conteúdo compartilhado entre as equipes, é melhor, é um contrato para gerenciar só. Então, assim, quando a gente percebeu isso, a gente começou a utilizar isso na nossa estrutura argumentativa com os escritórios. E tem funcionado muito bem, porque isso é uma coisa que eles entendem. É uma dor meio que comum à nossa persona no B2B, né, nos escritórios de advocacia. Então, acho que falar com o cliente é essencial para você conseguir montar uma história que converse com aquele público. Muito bom. E você falou uma coisa que eu acho que também é muito pouco explorado e também muito poderosa, que é quebrar objeções. Quando você tem consciência do seu produto, do seu serviço e do seu público, e você listar, assim, efetivamente pegar e começar a listar as objeções. Por que que as pessoas, o que que elas hesitam antes de comprar o seu produto ou seu serviço. Pega um exemplo aí, você vai comprar, sei lá, uma calça jeans. Você vai comprar numa calça jeans, sei lá, numa loja John, que tem calças jeans muito caras, né? 500, 600 reais, né? Quando você entra numa loja dessa e experimenta uma calça, a pessoa já sabe que uma das objeções pode ser o preço. Então, o que acontece? Ao invés dela esperar e deixar você chegar a uma conclusão por si próprio, na abordagem de um vendedor, essas pessoas já são treinadas, não estou falando especificamente da John, nem sei como é que é o treinamento, mas estou falando assim, né? Técnica de venda mesmo. Isso já aconteceu comigo. Ela fala assim, olha, não, ficou muito boa essa calça. Assim, ela é bem mais cara que as outras do mercado, mas vai durar 10 anos essa calça. Então, assim, automaticamente, ela sabe, uma das coisas que está passando na sua cabeça e que você estava hesitando ali, não vou comprar essa calça jeans, ela é o dobro, é o triplo de uma outra calça do mercado, automaticamente ela já colocou ali e respondeu a sua dúvida, já tirou aquela objeção de não comprar. Então, quando você pensa e consegue passar isso para o seu cliente, o meu serviço é um pouco mais caro, mas é porque eu tenho profissionais muito mais qualificados, mas é porque eu já tive 1000 processos desse tipo e o meu índice de êxito é de mais de 90%, você vai quebrando isso aí. Então, se você consegue colocar isso dentro do seu texto, dentro da sua venda, seja lá como ela, né, vai acontecer, numa reunião, num folder, num áudio de WhatsApp, num site, isso aí você já está trazendo o seu cliente mais perto de você e tirando essas coisas que ele poderia ficar receoso e muitas vezes não vai chegar a te perguntar, não vai chegar a tentar solucionar porque é uma objeção que ele tem com ele ali e não conseguiu encontrar uma resposta adequada, não conseguiu ver que você resolveria de uma forma adequada. Total, cara, total. Acho que esse lance de quebra de objeção, ele é uma das coisas, cara, mais importantes no processo de venda, porque ele é meio que assim, aquela argumentação final que você precisa dar para, de fato, a pessoa saber que ela está fazendo um bom negócio, né? Tem um colega meu que fala que a venda, o grande lance da venda se resume a outra parte sair da relação achando que ela levou uma vantagem, né? E aí, quando você trabalha com objeções, olha que curioso. Se vocês forem visitarem sites de software, né, geralmente, na página de preço, logo abaixo da página de preço tem as principais perguntas com quebras de objeções, né? Então, e isso é uma coisa que é importante você colocar. Tipo, putz, quais são as perguntas quais são as objeções que você mais recebeu até hoje na prestação do seu serviço, né? Será que já não vale organizar tudo isso e responder para que você, entre aspas, aí, desarme a pessoa, né? Porque daí ela já vai muito mais preparada para efetuar a compra. Uhum. Né? Ela já vai muito mais certo do que daquela relação, ela vai tirar uma vantagem para ela. Né? Do tipo, é isso, putz, a calça custa R$ 600. Mas, se dura 10 anos, é tipo R$ 60 por ano. É R$ 5 por mês. Cara, não é tão caro. Aham.
É né? isso aí. Pô, vou comprar uma calça de R$ 150, mas depois de 3 anos e 20 lavagens, que 30 lavagens, ela vai estar definhando. Então, será que não compensa pagar um pouco mais e, e aí você, tipo, ter um produto que dura mais, né? Eu lembro quando eu trabalhei no setor financeiro, isso daí é muito comum em fundo de investimento. Tem uma cadeira que o pessoal utiliza que, cara, custa uma bica, assim, custa uns 8, 10 mil reais, né? É de uma empresa que chama Herman Miller e o modelo da cadeira chama Aeron, né? A primeira coisa que, uma das primeiras chamadas que tem no site dos caras é assim, 12 anos de garantia. É. Cara, o negócio tem 12 anos de garantia, bicho. É porque assim, você bota uma garantia de 12 anos, é porque você sabe que seu produto é bom, É. né? Então, assim, quando você fala 12 anos, você fala, beleza, eu vou pagar 10 mil reais numa cadeira. Mas você fala, meu, se você fica sentado na sua cadeira 12 horas por dia e você dorme 6 horas, né? Talvez seja importante você gastar mais numa cadeira do que numa cama. Então, assim, você já está quebrando a objeção da pessoa. E ainda por cima, quem tá comprando essa cadeira provavelmente tá com uma cadeira quebrada lá, que fala assim, pô, essa cadeira só durou 3 anos, né? Então ele já tá procurando uma coisa mais durável e aí chega e fala, pô, vale a pena se eu fizer a conta aqui, o mínimo da garantia, vale a pena eu comprar essa mais cara, né? Exato, cara. Eu vou dividir a cadeira em 12 vezes e vou usá-la durante 12 anos. É, isso Né? aí. Então, a quebra de objeção é algo muito importante no processo de venda, porque você prepara a pessoa, né? E aí ela sai daquela relação falando, putz, eu me dei bem aqui, cara, eu fiz um bom negócio, né? Eu acho que isso é super relevante. Agora me conta uma coisa, vocês aí na JUIT estão, né, trabalham com muito dado, jurimetria, enfim. Imagino que essa questão do storytelling deve ser muito pesada, porque também a gente está nessa onda de muito dado, de começar, né, agora a ter acesso a esse volume maior de dados e utilizar de várias formas, mas a gente sabe também que o dado cru, o dado ali por si só, sem ter uma preocupação em passar o que esse dado quer dizer aí, tanto para o seu cliente, né, quanto para o seu cliente passar para um terceiro ou utilizar de alguma forma, esse dado cru não é muito legal. Vocês estão aplicando alguma coisa de storytelling nesses dados para transformá-los em coisas mais, vamos dizer assim, mais palatáveis? Como que vocês estão abordando essa questão aí na JUIT? Sim, sim, a gente tá, né? E até uma coisa que eu sempre falo disso é assim: você já percebeu como hoje em dia, com o advento da web, como ela está hoje, internet super rápida, linguagem de programação super moderna e tal, né? O design super avançado. Você já percebeu como é chato hoje em dia gráfico estático? É verdade. Tipo, você entra num site, você vê É um gráfico, verdade. você não passa o mouse ali para ver se pelo menos Todo mundo passa. a legenda não aparece ali. É uma coisa meio que assim, cara, isso meio que tá virando o padrão da indústria, né? Não tinha pensado nisso, cara, e é muito verdade. A gente percebeu isso conversando com o usuário. Teve um usuário que falou pra gente: tem gráfico chato, cara, que você passa o mouse e não aparece nada. Eu falei, cara, olha que da hora que é conversar com o usuário, que você descobre umas coisas que são, tipo, às vezes podem ser óbvias, né? Podem parecer óbvias depois que você ficar sabendo, mas antes elas não são, assim. E aqui a gente tem uma paixão muito grande por visualização de dados, né? Uma boa forma de você contar histórias, principalmente quando você está lidando com documentos que, em tese, são estáticos, como é uma petição, como é só um contrato, qualquer coisa, é a utilização de componente visual, né? E a gente vem estudando muito, muito, muito sobre isso, sobre visualização de dados e tal. Tem algumas coisas que as pessoas geralmente não fazem, que é criar contexto para os dados, né? Então, uma boa visualização de dados, ela pode ser composta de um texto conclusivo, né? Ela tem que utilizar algumas convenções. Então, assim, quando uma situação for positiva, cara, pinta de verde. Se ela for ruim, pinta de vermelho. Não adianta porque a cor do escritório é vermelho, você sinalizar uma coisa boa com vermelho, né? Tipo, a pessoa pensa num semáforo e ela fala, cara, mas vermelho é ruim, né? Uhum. Então, acho que isso daí é uma coisa que, enfim, não adianta lutar contra a convenção que o nosso cérebro já está acostumado.
e a gente vem preparando, vai ter uma sessão do site que a gente vai inaugurar em agosto, que chama Duty Labs, né? Que vai ser só para visualização de dados jurídicos, né? Então vai ser mais ou menos o direito visualizado, né? Que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente sabe que dado estático, às vezes, quando você interage com os dados e você consegue ver as coisas de forma animada, a nossa capacidade de compreensão aumenta, né? Então, esse é um dos recursos que a gente está olhando, né? E até tem algumas outras coisas, e eu não posso dar muito detalhe, né? Mas que a gente vai permitir interação tipo, com pesquisas, né? E a gente vai colocar isso em ambientes públicos para que as pessoas, outras pessoas que sejam interessadas no processo, consigam explorar aqueles dados. Né? O nosso motor de busca ele chama Duty Humor, e Humor vem do latim explorador. Então a ideia é permitir que, de fato, as pessoas possam navegar pelo mar de dados, explorando eles, criando contexto e tirando conclusões. Porque um gráfico bonito não adianta muita coisa se você não sai dali se você não tem a conclusão de uma história, alguma coisa nesse sentido que te permita, de fato, sair com mais do que quando você veio. Né? Então a gente está olhando muito para essa área de visualização de dados, a gente está escolhendo algumas ferramentas aqui visuais que sejam super interativas, que funcionem com, enfim, qualquer browser moderno aí e tal. E tem algumas novidades bem legais aí para os próximos meses que a gente vai lançar de forma pública, para que as pessoas consigam ter uma relação com o direito mais harmoniosa, assim, sabe? Eu lembro que uma matéria que eu sempre odiei pra caramba, assim, no colégio, sempre foi muito mal, era biologia, né? E aí eu vejo hoje a Wikipedia e os vídeos do YouTube e coisas que eram extremamente complexas, e você vê um videozinho de 1 minuto, você fala, ah, é isso aí, então, que eu fiquei estudando, lendo um monte de página e não entendia nada, né? Então, acho que a visualização de dados ela tem um poder muito grande, né? Principalmente quando você mapeia qual que é a intenção do usuário. Quando a gente está fazendo análise de dados, a gente tem um estudo do MIT que mostra que a gente tem basicamente 11 intenções aí quando a gente faz análise de dados. Até depois posso falar um pouco disso, mandar o material, porque entrar no detalhe aqui a gente passaria meio que 1 hora, assim, mas em tese o que a gente faz é retornar valor, né, eventualmente fazer contagem, filtragem, derivar valor de uma coisa para outra, encontrar extremo, fazer ordenação, determinar intervalo. Então, imagina intervalo de valor de condenação, sabe? De quanto em quantos, qual que é o limite mínimo e o máximo dos valores de condenação para uma determinada matéria, uma determinada Câmara. Né? Então, encontrar distribuição, encontrar anomalia, fazer agrupamento, fazer correlação, contextualização. Então, de acordo com a intenção, você tem um tipo de gráfico correto para ser utilizado. Né? E a gente vem estudando muito isso de visualização de dados para a gente conseguir colocar isso dentro da ferramenta para o maior número de pessoas possível por um valor muito acessível, assim, para que as pessoas tenham uma relação com o direito de então é isso, né? Maravilha, meu caro. E Euclides, para quem ficou interessado sobre esse assunto, né? Esses assuntos, a gente cobriu várias coisas aqui sobre storytelling, sobre dados, visual law. Tem algum material que você indica? Algum livro, algum site? Cara, tem, assim, de livro, tem um que é muito legal, que chama Storytelling com Dados, de um cara que chama Cole Nussbaumer Knaflick. É meio complicado, mas eu escrevo. Se você colocar Storytelling com Dados, muito possivelmente vai ser esse o primeiro que vai aparecer. Uhum. Tem um outro livro muito legal que chama The Big Book of Dashboards, Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios. E tem o capa dura lá, né, o paperback. Cara, tem muita coisa de visualização de dados, assim. Tem um outro acho que se eu não me engano é um curso, não lembro. Eu tenho aqui nas minhas anotações, chama Data Storytelling and Data Visualization, de um cara que chama Joshua Brindley. E um vídeo que, para quem quer entender storytelling com dados, é a coisa mais maravilhosa que tem. É um vídeo no YouTube que chama The Best Stats You Have Ever Seen, se eu não me engano, é um sueco. Ele chama Hans Rosling, Hans
Rosling, Rosling, né? Ele tem uma apresentação sensacional sobre visualização de dados e contar histórias, assim. Então ele mostra a taxa de fertilidade ao longo dos últimos 100 e poucos anos, né? E o porquê que a taxa de fertilidade caiu em determinados momentos, etc. E também tem um outro vídeo legal dele que mostra a ascensão da China de acordo com o PIB ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que são ótimas recomendações aí, que o pessoal começa a se apaixonar um pouco por essa parte de visualização de dados. E de storytelling, eu acho que, assim, se der uma gugada ali, procurar por estruturas narrativas, storytelling, jornada do herói, o conto em 3 atos, já dá para sair com muita coisa para aplicar no dia a dia, na prática, assim, sabe? Acho que são materiais bem relevantes. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu te mando aí por escrito para você colocar para o pessoal. Ótimo, vai estar tudo aqui na descrição do episódio. E também agora uma solicitação minha aí, ó. Quem gosta desse assunto, estiver escutando esse episódio e gostar desse assunto, um baita nicho de mercado e um baita buraco que a gente tem é storytelling no direito. Tem pouquíssima coisa. A pessoa que fizer um blog, começar a explorar esse tema, começar a produzir bastante conteúdo, vai virar referência no mercado, porque a gente não tem muita coisa, não. E para quem quiser te encontrar na internet, te acompanhar, redes sociais que você usa... Cara, eu uso o Instagram, eu uso ele muito para finalidade pessoal, mas eu tenho até... Ele está um pouco mais aberto recentemente por conta das pessoas que vêm me seguindo por causa da Juit. É @DeuclidesNeto, né? Não vão ter muitos, eu garanto. E LinkedIn também é Deoclides Neto, DEOCLIDS. O pessoal que está vendo o podcast aí está vendo a escrita do nome. E eu uso basicamente LinkedIn e Instagram aí. E, enfim, podem me seguir, podem me pedir conexão lá. E aí a gente fica disponível para conversa. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.